Boa noite a todas e todos. Agradeço à doutora Geisa pela apresentação. Agradeço ao professor Bruno Sobral pelo convite de estar aqui. Saúdo os demais componentes dessa mesa. Quero dar os parabéns aos economistas pelo seu dia. E a alegria muito grande de estar aqui no Corecon para fazer esse diálogo de direito e economia. E nesse diálogo entre direito e economia, é preciso reconhecer que eu já estou em desvantagem, que o direito morreu. Mas quem matou foram os economistas. Então, vamos tentar ver o que sobrou dessa festa aí, para ver como é que a gente sai dessa enrascada. E quando o tema da mesa puxa a discussão para a questão do Estado do Rio de Janeiro, embora a gente esteja trabalhando as especificidades da questão do Rio de Janeiro na Rede ProRio, sob a liderança do professor Bruno Sobral, é preciso contextualizar as questões fluminenses num ambiente de austeridade seletiva que a gente vive hoje no Brasil e, por que não dizer, em quase todo mundo. E aí nós... só não perguntei o tempo. 20 minutos. Então, vamos lá. Hoje no Brasil, nós temos que reconhecer que as instituições não estão funcionando. Aquele discurso que todo mundo faz na televisão, não, tudo parece ruim, mas as instituições estão funcionando. Não estão. E a crise fiscal do nosso Estado oferece exemplos do que eu estou dizendo. Há 2 anos atrás, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro demonstrou que para cada centavo de ICMS arrecadado, 1 era renunciado. Quer dizer, não há conta que feche com benefícios fiscais dessa grandeza. Não sou contra benefícios fiscais, desde que sejam utilizados como instrumento do desenvolvimento do Estado. Mas, nesse grau que foi concedido no Rio de Janeiro, não há erário que suporte. E mais do que isso mostrou o Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal conseguiu linkar os benefícios concedidos com as doações de campanha do governador Pezão. E isso como fundamento para a cassação da chapa do governador Pezão e do vice-governador Francisco Dornelles. Essa decisão foi objeto de recurso, a qual foi conferido efeito suspensivo, e isso até hoje não foi julgado. O governador, não vou dizer que ele terminou o seu mandato, porque ele acabou sendo preso por outro motivo, mas até hoje essa questão não foi julgada pelo Tribunal Superior Eleitoral, dentro de uma estrutura judiciária que escolhe pautas, que escolhe aqueles que caça, aqueles que mantém, que apressa julgamentos e atrasa julgamentos à medida das conveniências políticas, que hoje são a todos reveladas pelo vazamento do Telegram. Quer dizer, então, nós temos um aparelho de justiça que funciona de acordo com os interesses políticos dominantes daqueles que controlam esses aparelhos. Então, hoje está claro para todo mundo o grau de influência que esse aparelho, vamos chamar de sistema de justiça, porque vai englobar não só Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Federal, todos aqueles que compõem esse sistema de justiça, o grau de influência desse sistema nas eleições de 2018. E quero lembrar que isso é apenas mais um dos expedientes que esta fase atual do neoliberalismo utiliza. Quem teve a oportunidade de assistir o
documentário recente da Netflix, Intimidade Hackeada, ou Privacidade Hackeada, melhor dizendo, pode aferir o grau de manipulação do jogo democrático pelas forças do neoliberalismo. E eu costumo dizer, nessa obra que a gente está lançando, que fala da austeridade seletiva, que a austeridade seletiva marca a terceira fase do neoliberalismo no poder. Se tivemos um ensaio geral no Chile de Pinochet, onde, evidentemente, essas ideias foram introduzidas na sua inteireza de força bruta pela força dos canhões, mas eu ainda considero que estávamos na fase do laboratório. O neoliberalismo chega ao poder, finalmente, com Reagan e Thatcher, no final dos anos 70 e início dos anos 80, numa fase que eu chamo de doutrinária do neoliberalismo. Por que doutrinária? Porque, apesar de muita retórica, apesar de ali terem sido fincados os pilares de tudo que veio depois, o Estado Social ainda apresentava alguma rigidez. Os sindicatos ainda apresentavam alguma força. A segunda fase do neoliberalismo no poder, ela se dá nos anos 90, quando pareceu para a sociedade estabelecer-se um casamento entre a democracia liberal, os direitos humanos e o neoliberalismo. São os anos de Clinton, de Tony Blair, os anos mais charmosos do neoliberalismo, onde se procurava, pelo menos na retórica, levar a democracia liberal e os direitos humanos para todos os cantos do globo. Nem que a introdução a fórceps da democracia liberal não passasse uma estratégia para avançar em mercados ainda não navegados, como foi feito no Iraque pelo Bush pai, no início dos anos 90. Mas essa fase que chegou a levar alguns a defender o fim da história, essa fase de casamento da democracia liberal com o neoliberalismo, começa a entrar em crise no dia 11 de setembro de 2001, com o ataque das Torres Gêmeas, onde já o Bush filho, não mais aquele, começa a lançar as bases da flexibilização dos direitos humanos e da democracia liberal a partir do ato patriótico, que depois veio a ser questionado pela Suprema Corte dos Estados Unidos, mas que foi o primeiro grande ataque a esse casamento da democracia liberal, direitos humanos e neoliberalismo. Até chegarmos à crise de 2008, que exigiu do Estado Nacional um esforço muito grande do contribuinte para cobrir os rombos que os bancos fizeram na Europa e nos Estados Unidos. Os governos da União Europeia e dos Estados Unidos gastaram mais de 10 trilhões de dólares naqueles anos para cobrir os rombos dos bancos. E aí muitos apressados comemoraram o fim do neoliberalismo, uma vez que parecia que Keynes estava de volta, parecia que seria preciso novamente contar com o Estado para evitar o grande desastre. Mas, como a alegria de pobre dura pouco, no final daquele mesmo ano, todos assistiram à farta distribuição de bônus para os administradores desses bancos, que na verdade foram muito responsáveis pela crise, e foram contemplados por bônus milionários, que causou uma série de descontentamentos na opinião pública, como no Occupy Wall Street, nos Estados Unidos, como os indignados na Espanha. Então, naquele momento, ao mesmo tempo que existia indignação, existia esperança de uma crítica mais contundente ao neoliberalismo por parte dos movimentos populares. Entanto, esses movimentos populares não conseguiram superar o rigoroso inverno e acabaram
abandonando as ruas de Nova York e, em alguma medida, em todos os grandes centros dos países desenvolvidos. E quando a conta chega, lá por 2009, quando o contribuinte tem que pagar a farra fiscal para socorrer os bancos, evidentemente que aqueles últimos vestígios de Estado social são eliminados, agora não mais enfrentando uma oposição dos sindicatos, como Reagan e Thatcher enfrentaram nos anos 80, já uma estrutura sindical bastante fragilizada depois de tantos anos de neoliberalismo. E aí, quando eu vejo o presidente, no seu vídeo, falar dos ataques do governo brasileiro aos conselhos profissionais, preciso lembrar que isso veio no bojo também do ataque aos sindicatos, que já vem de muito tempo. E essa fragilização dos sindicatos, ela revela a diminuição da participação dos trabalhadores na pirâmide social, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, que foram os primeiros países a adotar essa estratégia de acumulação de capital. De todo modo, é importante perceber que no Brasil nós tivemos, como na América Latina, de modo geral, uma década de, eu não diria de resistência ao neoliberalismo, porque não houve em nenhuma medida grandes enfrentamentos, mas houve sim, dos anos 2000 a 2010, algumas estratégias alternativas de desenvolvimento nacional, a partir de conciliação, a partir de, talvez, de uma manifestação tardia de um espírito de Bretton Woods na América Latina, mas fato é que Brasil, Argentina, Uruguai, e por que não dizer também Bolívia, Venezuela e Equador, encontraram estratégias de desenvolvimento que iam, de certa forma, alguns passos fora da cartilha que era implementada na maior parte dos países ocidentais, a partir dessa destruição do que sobrou do Estado social. E é claro que é difícil se vender o neoliberalismo num ambiente de sufrágio universal. Porque com toda a ideologia que é produzida pelas classes dominantes, as pessoas votam muito em função do bolso, votam muito em função daquilo que tem no prato. Quer dizer, então, um discurso insosso de privatizações, de diminuição do tamanho do Estado, nunca conseguiu, pelo menos no Brasil, ganhar as massas. E aí, nessa terceira fase do neoliberalismo no poder, o compromisso com a democracia, com os direitos humanos, com os direitos fundamentais, deixa de ser relevante, deixa de ser algo inerente à reserva mental das elites econômicas desses países. Hoje, quando o presidente do Unibanco não tem mais, né? Do Itaú, dá uma entrevista dizendo que todas as bobagens que o presidente da República fala não abalam em nenhuma vírgula o contentamento que o mercado tem com as reformas, isso mostra que não só... Eu falei aqui dos economistas no início da fala, mas foi uma provocação a título de brincadeira. Mas esse domínio... Mas eu acho que nós estamos quase todos do mesmo lado. Então, esse domínio do mercado sobre o sistema político, sobre o ambiente público, sobre o Estado, coloca a democracia liberal em grave risco. E me parece que a última aposta que o neoliberalismo faz
no sufrágio universal, na democracia liberal, é no populismo de extrema-direita. É com Trump nos Estados Unidos e é com Bolsonaro no Brasil, e outros países já começam a viver isso também, até antes do Brasil, a Hungria, a Turquia. E hoje esse é um fenômeno que é viabilizado muito em função da manipulação da opinião pública pelos novos meios de comunicação digital. Na eleição de Trump, foi o Facebook. Na eleição de Bolsonaro, foi o WhatsApp. E em outros países podem ser adotadas outras estratégias a partir do mesmo modelo. Nesse filme que eu citei para vocês, A Privacidade Hackeada, tem um case muito interessante, que é a eleição de Trinidad e Tobago. E eles contam que os dois principais partidos de Trinidad e Tobago, um é de origem indiana, o outro é de origem afrodescendente. Quer dizer, então o pessoal como? Estava trabalhando para os indianos. Tá? Então o que eles fizeram? Eles sabem que é da tradição do povo hindu um respeito muito acendrado dos jovens para com seus pais. Tá? E o que não se reflete no mesmo grau na população afrodescendente. Então eles fizeram uma campanha entre os jovens para não votar com protesto à corrupção dos políticos. E como entre os jovens afrodescendentes isso pegou muito mais forte, que foi a campanha feita para esse público, tanto do ponto de vista da logo, quanto do ponto de vista das palavras de ordem, e essa campanha não pegou entre os indianos, que são mais tradicionais no aspecto familiar. Como a campanha foi dirigida para os jovens indianos tendem a seguir mais a orientação de seus pais e compareceram às urnas. A diferença da abstenção de um segmento para outro foi da ordem de 40% dos jovens entre 18, não sei qual é a idade eleitoral lá, vamos supor 18 e 39 anos. Isso representou, no final da eleição, 6% de diferença nessa abstenção. E foi decisivo para a vitória do partido indiano. Quer dizer, e aí o filme mostra como isso foi também feito na eleição de Trump, como foi feito Aí sugere, talvez temporalmente não tenha dado para comentar a nossa realidade aqui no Brasil, mas sugere que essas estratégias tenham sido utilizadas também no Brasil, como nós aqui sabemos que evidentemente foi. Então, é muito difícil discutir a realidade da crise financeira do Estado do Rio de Janeiro sem levar em conta a questão da austeridade seletiva, que é um modelo de finanças públicas dessa terceira fase do neoliberalismo no poder. E é sempre preciso lembrar que, se estados e municípios atendem à educação, à saúde, à segurança pública, a União atende aos credores. A grande preocupação da gestão financeira, até olhando o orçamento da União, a gente vê o espaço da dívida pública presente. Na verdade, na repartição de competências na Federação Brasileira, a população tirando a Previdência Social, a população é muito mais atendida em saúde e educação por estados e municípios. De certa forma, essa centralização de recursos na figura da União Federal não deixa de ser uma opção em desfavor dos direitos sociais. E aí é preciso atacar a única grande fatia do orçamento federal que tem um olhar mais voltado para o social, que é a questão da Previdência. E é preciso voltar os olhos também para a questão da federação, centralizando cada vez mais poder na União Federal. Hoje tramita, além da reforma da Previdência, tramita também a reforma tributária. A reforma tributária está sendo vendida como uma coisa muito positiva do ponto de vista da simplificação. Claro,
para as empresas é muito bom. Eu tenho que recolher 5 tributos: PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, e passarei a recolher um tributo, que é o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Adivinha de quem é a competência desse único tributo que vai substituir tributos que são da competência da União, Estados e municípios? Evidentemente que é da União. Sobre o simulacro de que seria o tributo de União, Estados e municípios, porque deixa lá uma alíquotazinha para ser definida por Estados e municípios, mas uma alíquota única para todos os bens e serviços. Evidentemente que não se faz política fiscal estabelecendo alíquota única para todos os bens e serviços. Quer dizer, além de esvaziar o único traço de capacidade contributiva que nós temos na tributação sobre o consumo, que é a possibilidade de tributar menos bens de consumo popular e mais fortemente bens de consumo da população de alto poder aquisitivo. Então a reforma não ataca o principal tema que o sistema tributário deveria atender, que é o da desigualdade social. Aliás, agrava por tornar o sistema tributário ainda mais regressivo, por eliminar a seletividade, como fragiliza a federação, concentrando todo o poder de tributar praticamente na esfera da União Federal. Estados e municípios vão viver de repasses de verbas. Quer dizer, a gente sabe que a política do Pires na mão nunca foi uma política que prestigia a federação. E o grande barato da federação é a possibilidade das comunidades experimentarem o diferente, de traçar outros rumos, de não seguir a cartilha de Brasília, que quase sempre é a cartilha de Washington. E, nesse sentido, você eliminar a possibilidade do fazer diferente, das comunidades se mobilizarem para que o orçamento atenda às suas prioridades, fica completamente esvaziada pela reforma que se propõe. E é interessante perceber que a reforma não vem do Palácio do Planalto. É a primeira reforma tributária, desde a promulgação da Constituição de 88, que não tem como origem o Palácio do Planalto. A sua origem é um instituto de pesquisa financiado por grandes empresas, por Itaú, por Souza Cruz, por Ambev e outras do mesmo porte. Quer dizer, é uma reforma que vem do mercado para solucionar problemas que são da sociedade. Mas, de todo modo, eu acredito, ainda que vivamos tempos sombrios, como foi dito anteriormente pelo nosso presidente, que há esperanças. Há esperanças porque as coisas estão ficando muito claras, muito evidentes. E é claro, muitos dos que não remaram com a gente vão demorar algum tempo para perceber, porque mudar de ideia demora tempo. Admitir que está errado demora tempo. Mas eu tenho esperança de que aqueles que hoje têm uma vida pior do que tinham alguns anos atrás, que são praticamente todos, não só no Brasil, como em praticamente todos os países do mundo ocidental, em algum momento vão ter que conversar, vão ter que discutir estratégias que não são aquelas que são divulgadas, que são advogadas por, agora vamos botar todo mundo no meu barco, economistas e advogados e pesquisadores que têm livre acesso à mídia. Porque discussões como essa que a gente está fazendo aqui hoje não são feitas no Jornal da Globo, não são feitas na Globo News. São feitas pelas confederações, pelos sindicatos, pelas universidades, pelos conselhos profissionais. E é por isso que essas instituições incomodam tanto. É por isso que a universidade hoje está sob fogo cerrado do governo. É por isso que os conselhos profissionais, os sindicatos, a OAB, estão sob fogo cerrado do governo federal. Porque é de onde pode sair o pensar diferente. São essas as minhas considerações, agradeço e fico à disposição
para debate.